Oi, pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem. Eu sou a professora Ada Lima, de Práticas de Leitura e Escrita. Eu vou, por meio de alguns exemplos, explicar essa noção de gênero discursivo e também a noção de sequências textuais. São tópicos muito importantes para a gente compreender melhor a importância das práticas de leitura e escrita, especificamente em ambiente acadêmico, e entender algumas nuances relacionadas à produção e à leitura de determinados textos que são enquadrados em certos gêneros discursivos, que vão ter determinadas estruturas, determinados conteúdos e também ter determinadas funções sociais. Tá? Então, começando aqui nessa explanação, vamos ver exatamente o que é que são gêneros discursivos. Olha só, gêneros discursivos são formas relativamente convencionalizadas de interação comunicativa realizadas por meio da linguagem em função de necessidades socioculturais. O que é que acontece? Eu quero que você preste bastante atenção nesse advérbio relativamente. Por quê? Quando a gente está lidando com gênero discursivo, claro, a gente está lidando com uma espécie de modelo a ser seguido, mas esse modelo pode ser flexibilizado. Com o passar do tempo, ele pode se modificar. Dependendo da situação em que você produza e divulgue um texto que pertence a esse gênero, ele pode sofrer alguma modificação. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha muito clara é exatamente isso, que nas nossas várias demandas, né, nas nossas várias formas de atuar socialmente, em vários momentos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, a gente produz determinados textos, a gente usa a linguagem para produzir determinados textos que vão se enquadrar em certos modelos. Mas esses modelos podem ter certa flexibilidade dependendo da função que tenham que cumprir, da necessidade que tenham que atender, e até mesmo da tecnologia que é utilizada para a produção desse texto que vai se enquadrar num determinado gênero. Explico. Olha só. Sendo práticas comunicativas historicamente definidas, os gêneros vão se atualizar constantemente. Com o passar do tempo, alguns se alteram, outros desaparecem e até mesmo outros novos são criados dependendo das demandas sociais. Vamos ver aqui um exemplo. Pensando aqui nessa rede social, que ganhou o nome X depois de ser comprada por Elon Musk, mas que um dia já foi Twitter, o que é que a gente percebe? Se você abrir essa rede social, ou se você abrir a rede social Blue Sky, para onde vários brasileiros migraram depois que o Twitter, ou melhor, o X foi derrubado aqui, você vai perceber o seguinte, que os textos que são publicados nessa rede social, várias vezes eles contêm links para outros textos. Muito tempo atrás, com o advento da internet, quando surgiu essa possibilidade de publicar textos em que dentro dele a gente põe links, que a gente clica nesses links e esses links levam a outros textos, isso foi chamado de hipertexto. Né? Então, meio que se definiu a exigência do gênero hipertexto, aquele texto dentro do qual existe um caminho no qual você linka para dali abrir outro texto. Dentro desse texto tem outro link que leva a outro texto. Né? E acontece que essa noção foi se refinando. Hoje a gente tem o gênero post, que vai circular no X, que vai circular no Blue Sky, que vai circular em redes sociais, e dentro desses textos a gente tem links que levam a outros. Né? Então, a gente tem, por exemplo, um texto da jornalista Laura Carvalho, divulgando um excelente link do Amir LBD, esse é o perfil do rapaz, sobre a necessidade de maior coordenação para uma agenda ambiciosa de desenvolvimento econômico sustentável no Brasil. E aí a gente tem tanto um link para o perfil do Amir, se você clica, ele vai abrir, como a gente tem também um link para o artigo que foi publicado na Folha de São Paulo.
né? Então, a gente tem aí, graças ao advento da internet, a, a criação, né, o surgimento do gênero hipertexto, que hoje se desdobra em vários outros, como post de rede social. Agora a gente tem um exemplo de uma propaganda que foi publicada numa revista de 1922. Eu quero só que você pense no seguinte: se essa propaganda que está aí, ela seria hoje bem recebida. Eu quero que você pense não só no layout dela, né? A gente de cara vê que é uma propaganda antiga por causa da diagramação, por causa dos desenhos, do estilo dos desenhos. A gente tem aí a propaganda, no que se vê que é uma página bem amarelada, com jeitão de antiga mesmo. Hoje a gente até vê peças publicitárias que reproduzem esse ar vintage. Mas será que hoje em dia a gente teria uma propaganda veiculada, me perdoe, com tanto texto assim, tão miudinho? Se a gente pensar nas peças publicitárias de hoje, o que é que acontece? A gente tem menos texto verbal e a gente tem mais recursos gráficos para chamarem a atenção, as cores, os desenhos. Se a gente pensar na propaganda publicitária circulando em vídeo, a gente tem áudio, a gente tem efeitos vários, sonoros, de luzes, enfim. Hoje a gente tem tecnologia que permite ir muito além do que era a propaganda publicitária em 1922. E aí, parênteses, a gente tem propaganda publicitária, porque publicitária, né, a publicidade, ela é especificamente aquela propaganda feita para obter um lucro, né? Então, toda propaganda que é feita para vender um produto, para criar o desejo de consumo, ela vai ser uma propaganda publicitária, certo? E o conteúdo, olha só o conteúdo. Você imagina hoje leite condensado sendo divulgado como um suplemento alimentar? Olha aí, chegou o leite moça para estimular o crescimento das crianças e nutrir o seu organismo com elementos naturais. Isso aí não é um erro ortográfico. Na época, era assim mesmo que se escrevia a palavra naturais. De lá para cá, já houve várias mudanças na nossa ortografia, inclusive o acordo ortográfico de 2009, que está válido já há vários anos, que a partir dele se determina que todas as nações de língua portuguesa unifiquem pelo menos a ortografia, ou seja, a forma de escrever as palavras. A gente vai ter, obviamente, mudando, a gente vai ter diferenças na questão da estrutura, por exemplo, do português de Portugal e do português brasileiro, mas a ortografia, a forma de escrever as palavras, que você encontra lá no dicionário, né, como é que cada palavra tem que ser escrita, isso foi unificado, né? Então, por esses naturais, a gente já vê que é uma propaganda antiga, mas olha só a mensagem, né? O leite condensado sendo vendido como um complemento para a alimentação da criança. Hoje em dia, não se imaginaria isso, considerando a quantidade de açúcar que o leite condensado tem, considerando todo o incentivo à amamentação, inclusive a amamentação em demanda livre, né? Se possível, sempre que a criança necessitar e desejar. Então, a gente vê aí como a propaganda publicitária mudou de 1922 para cá, tanto em termos de estrutura, pensando tanto na forma como se usa o texto verbal, ou seja, as palavras, como a forma como se usa os recursos gráficos, que a gente avançou demais para ficar preso a esse tipo de formatação que tem aí nessa propaganda, sem falar na mensagem, né, no conteúdo. Compare com essa propaganda publicitária aqui. Vamos lá. Isso aqui é para você pensar, né, no que eu comentava alguns minutos atrás. O gênero discursivo continua sendo propaganda publicitária, porém a cara desse gênero mudou.
e o conteúdo desse gênero também. A gente tem diferenças em termos tanto de estrutura quanto do conteúdo veiculado. Né? O leite condensado hoje é relacionado a festas, né? Como vários outros produtos alimentícios que, pelo seu alto teor de açúcar, jamais vão ser recomendados hoje para crianças. Né? E por que essa introdução toda? Para dizer o seguinte, que alguns gêneros discursivos vão passar por mudanças, eles vão se ajustar ao meio em que vão circular, mas outros vão ter uma estrutura um pouquinho mais amarradinha, mais fechadinha. Eles podem ter alguma flexibilidade, mas até certo limite. Por quê? Porque estão relacionados a situações de comunicação mais formal, como as situações de comunicação nas quais a gente acaba se engajando, por exemplo, na universidade. Então, se você pensa, por exemplo, em escrever uma resposta para uma prova, se você precisa escrever um relatório de encerramento de um projeto de pesquisa, se você precisa enviar um e-mail para a coordenadora do seu curso, você não vai ter tanta liberdade, porque como você está ali inserido numa situação mais formal de comunicação, em que você precisa seguir certas regras com relação à estrutura do gênero e até com relação a certas normas de uso da gramática e da ortografia, você vai precisar saber quais são esses elementos para poder produzir textos que se enquadrem realmente nas características daquele gênero. Por isso que aqui está dito que conhecer os gêneros discursivos facilita a leitura, em função do melhor ajuste das expectativas sobre o texto e das estratégias com vistas à sua compreensão. Se, por exemplo, a coordenação recebe um e-mail de um estudante, a coordenação vai esperar, no mínimo, que esse e-mail esteja bem escrito. Né? Então, elas têm uma expectativa com relação ao que vão ler. E a gente precisa se policiar para, na nossa produção textual, utilizar a adequada seleção de tema, de conteúdo, de estrutura, de recursos linguísticos e outros mecanismos que façam com que a gente, com aquele e-mail, né, para se manter no nosso exemplo, consiga alcançar o nosso objetivo de comunicação junto àquelas pessoas que irão ler esse texto. Né? Então, por causa da demanda de produção textual alinhada a certos parâmetros já muito definidos, a gente precisa dominar, tá? Essas características desses gêneros que circulam na universidade. E eu falo muito na universidade, né, pensando no nosso dia a dia, aqui na UFRN, né, ou lá na UFRN, que eu estou gravando da minha casa, pessoa doente que estou hoje, mas o que é que acontece? Vamos pensar também nas demandas do mercado de trabalho. E eu quero que você siga a leitura aqui do finalzinho do slide. Não atender às expectativas criadas pelo leitor em função dessas normas pode acarretar prejuízo. Se você vai, por exemplo, fazer uma seleção de emprego ou de estágio e você utiliza uma linguagem que não corresponde à linguagem esperada numa entrevista de emprego, isso pode ser o suficiente para você ser eliminado. É só um exemplo. Então, eliminação e seleção de emprego ou estágio, reprovação em concurso público, ruídos na comunicação com sua chefia, ou com seus empregados, ou com os seus clientes. Tudo isso pode acontecer quando você não sabe exatamente como encaixar o seu texto naquilo que se espera, considerando o gênero discursivo que você precisa produzir ali. E a gente pode pensar em vários gêneros, por exemplo, nas várias engenharias. O engenheiro civil já inserido no mercado de trabalho vai ter que saber produzir laudo técnico, projetos, relatórios, vai poder escrever artigos para revistas especializadas, vai poder precisar produzir um memorial para uma seleção, por exemplo, se quiser seguir carreira acadêmica, produzir um memorial, um concurso para professor. Vamos pensar agora no engenheiro que vai trabalhar na parte de engenharia química também. Artigos científicos, documentos diversos, relatórios. Se for trabalhar numa assessoria de alguma empresa de comunicação relacionada à área, pode ajudar a produzir notícias. Vai ter que saber também ler notícias sobre aspectos relacionados à sua área, e-mails, diagnósticos, folhetos técnicos. Vejam que vários gêneros aqui vão aparecer nas diversas áreas de atuação da engenharia. Olha aqui os artigos científicos
praticamente onipresentes, né? Relatórios também, dificilmente um engenheiro não vai ter que produzir um relatório, dificilmente um engenheiro não vai ter que saber interpretar o texto de um manual, de uma associação de normas técnicas, contratos editais, memoriais descritivos. Então, não adianta, se você vai para a engenharia, sei lá, vai sair de CT e quer fazer Enem de novo para a engenharia civil. Olha a quantidade de gêneros que você vai ter que produzir. Engenharia química, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia florestal, engenharia biomédica, engenharia de telecomunicação, não importa. Você vai precisar lidar com vários gêneros específicos da sua área. E aí vai ter que lidar com normas relacionadas tanto à estrutura, quanto ao conteúdo, quanto à linguagem utilizada. Franzen, que é uma das pesquisadoras que eu utilizo muito, que eu cito bastante nessas nossas primeiras aulas, ela, juntamente com a Otília Heinig, elas vão escrever o seguinte, num dos textos que eu indiquei para vocês estudarem em casa, lá na primeira aula. Cada um desses gêneros discursivos que a gente viu aí nessa tabela possui suas próprias características. Então, quem produz esses gêneros precisa dominar diferentes usos da linguagem em diferentes discursos, e também para ler e compreender esses gêneros. E a gente destaca também que alguns dos gêneros que os engenheiros citam, nessa pesquisa que Franzen e Heinig fizeram, entrevistando diversos engenheiros, esses engenheiros eles vão mencionar gêneros que não são especificamente do seu campo de trabalho. Pensa, por exemplo, no engenheiro que quer se manter informado e que lê notícias. Por exemplo, o engenheiro ambiental que está acompanhando todas essas notícias, né, todas essas reportagens sobre a grave crise que o Brasil vem vivendo em função de estarem sendo provocadas queimadas em regiões florestais. Um engenheiro que atua nessa área precisa se manter informado, então ele tem que saber interpretar uma notícia. Não somente redigir textos, mas também ler textos nos quais ele possa encontrar informações importantes para a sua prática laboral, tá? Então, quanto mais vocês lerem e escreverem com proficiência, melhor. Sem falar nos textos que vocês vão produzir que são específicos das suas áreas. A gente tem o depoimento de um engenheiro eletricista que conversou com essas duas pesquisadoras e que diz o seguinte: escrevo justamente, eu tinha falado, fazer relatórios, expressar ideias, como é que é, expressar um desenvolvimento de um produto, alguma coisa assim, então tem que ter escrita, de preferência um português claro e objetivo, sem muitos erros de concordância, não induzir a ideias diferentes do que você está propondo. Então, esse engenheiro eletricista, o que é que ele está nos permitindo entender aí da prática dele? Ele apresenta um gênero que ele precisa utilizar com frequência, que é o relatório. Ele já acrescenta que, como esse relatório precisa ser formulado dentro do seu campo de trabalho, a outra pessoa que vai ler esse relatório vai precisar compreender esse relatório, né? Interagir com esse texto no sentido de compreendê-lo e também de atribuir respostas que sejam necessárias. E aí existem algumas condições a cumprir, né? Entre elas a clareza e a objetividade que vão garantir o sentido e a compreensão das pessoas para quem esse gênero é escrito. E aí tem uma outra entrevistada, identificada aí como engenheira química 2008. Né? Porque quando a gente faz pesquisa científica, a gente não revela a identidade das pessoas, né, pelo nome, o anonimato é mantido, então a gente que é pesquisadora atribui um nome qualquer para o entrevistado. Aí, no caso, ficou Engenheira Química 2008. E ela diz o seguinte para as duas pesquisadoras: então, eu acredito assim, livros, artigos científicos, artigos de revistas, eu acho que isso dá uma fundamentação boa. Só que daí vai esbarrar em outro problema, como aquele problema que eu tinha te falado, como tu passar isso para as pessoas que não são da área. Aí essa parte já complica um pouco, assim. Eu acredito que leitura normal, assim, tipo jornal, uma revista não técnica, um livro. E aí, uma outra entrevistada vai acrescentar: eu já tive que fazer diversos relatórios, diagnósticos ambientais, diagnósticos de qualidade. Às vezes as empresas me contratam, agora um cliente me pediu: eu preciso que você venha fazer um diagnóstico da nossa situação atual com pontos de melhorias. O que é que a gente pode fazer para reduzir custos, ganhar tal, projetos, pagar, tudo mais? Gente, olha só a demanda de escrita dessa pessoa, que é uma engenheira.
Então, são duas mulheres que vão falar sobre os gêneros que usam na leitura e na escrita. A Engenheira Química 2008 aponta para gêneros de maior circulação dentro da sociedade de modo geral, como matérias que ela lê em jornais e em revistas para se informar, para que assim ela consiga estabelecer um diálogo com o que circula fora do campo de trabalho dela. Até porque, já pensou, você só lê coisa relacionada ao seu trabalho? Você pode ler também para passar o tempo, para se divertir, para se informar sobre outros assuntos. Você não vai ler só para conseguir recursos para se fazer compreender dentro do seu campo de trabalho, mas você vai ler com outros objetivos também, certo? Pensar nisso. E voltando para a questão da área de trabalho, dominar formas de linguagem que sejam empregadas dentro da sua área da engenharia, né? Todos esses projetos que a engenheira química menciona, mas também dominar outras formas de linguagem, não somente aquela empregada dentro da área da engenharia, né? Ampliar o seu conhecimento, até para você ter sobre o que conversar com as outras pessoas, né? Então, o que é que acontece? A gente está aqui falando de gêneros discursivos, a gente já entendeu que um conjunto de dados forma um gênero discursivo. Por exemplo, se aparecer sobre a sua mesa, sobre a sua carteira, lá na ECT, uma folha de papel, e nessa folha de papel tiver escrito assim: Natal, Rio Grande do Norte, 27 de setembro de 2024. Querido fulano de tal. Qual a impressão que você vai ter? Que alguém escreveu para você uma carta. Por quê? Porque você já aprendeu que esses elementos, local e data, seguido de vocativo, mas o corpo do texto com várias informações, depois uma despedida, carinhosamente, fulano de tal. Você já aprendeu que essas informações necessariamente organizadas nessa ordem fazem parte do gênero carta. E pelo afeto demonstrado com o querido fulano, carinhosamente, é uma carta pessoal, não vai ser uma carta de recomendação para um trabalho, para um emprego. Não vai ser uma carta argumentativa, por causa da característica carinhosa de algumas palavras. Então, quando você junta a estrutura com aqueles determinados elementos, com essa linguagem, você entende que isso é uma carta pessoal, de alguém provavelmente dando notícias de forma carinhosa ou expressando algum sentimento por você, certo? Então, esse conjunto de conteúdo específico, elementos específicos, uma estrutura específica e uma linguagem muito particular para aquela situação forma o que a gente chama de gênero discursivo. O gênero discursivo, carta pessoal. O gênero discursivo, relatório de estágio. O gênero discursivo, projeto técnico. Cada um com a sua cara, com o seu modelo, com a sua linguagem. Beleza? E aí tem uma outra coisa sobre gêneros, que é o seguinte, olha só. E é aí que a gente vai fazer a ligação com o nosso segundo tópico de aula, que são as sequências textuais. Veja, produzir textos em situações de comunicação monitoradas, ou seja, situações de comunicação em que pessoas estão esperando um certo resultado e um certo desempenho seu, e que prescindam de um registro mais alinhado à modalidade formal do idioma, requer conhecer, planejar e utilizar adequadamente os recursos necessários à estruturação dos gêneros discursivos solicitados. Nesse sentido, além dos fatores que já discutimos, é muito importante o entendimento sobre as sequências textuais. É mais ou menos assim. Dentro de um gênero, existirão sequências textuais específicas. Pensa bem, uma estrutura específica, com elementos específicos, organizados de um jeito específico e, além disso, sequências textuais que são específicas daquele gênero. É o que a gente também chama de tipos textuais, que são conjuntos de enunciados, né, de frases, de períodos, de parágrafos, que vão corresponder à forma como aquele texto precisa se organizar para ser compreendido como um exemplar de um determinado gênero discursivo. E aí, dependendo de certas características, essas sequências vão se dividir em 5 tipos.
E olha, é muito comum, num único texto que seja exemplar de um determinado gênero, a gente ter várias sequências misturadas. Então, eu vou apresentá-las aqui separadas, só para você entender melhor as características de cada uma. Mas, na real, o que é muito comum é que mais de uma sequência se manifeste em um mesmo texto, e é o que acontece neste vídeo. Esse vídeo é um ótimo exemplo. Primeiro, é um vídeo em que se mistura mais de uma sequência. E eu vou explicar já já que sequências são essas e por que são chamadas assim.
Mas, então, antes disso, é um vídeo que é um ótimo exemplo do que a gente chama de inclusão e acessibilidade. Você percebeu que, além da fala da entrevistada, também se ouve uma narração, e é justamente a voz de um homem descrevendo tudo o que está acontecendo nas imagens. Esse é um recurso chamado audiodescrição, em que existe um narrador que vai narrando com certos detalhes as ações das pessoas que estão aparecendo ali naquele vídeo e que também vai descrevendo com alguns detalhes, para não ficar tão cansativo, as características daquela pessoa ou do ambiente. No caso desse vídeo que a gente acabou de assistir, o foco é mais na narração das ações, né? Mas também se dá algumas características, como, por exemplo, quando o narrador diz que a entrevistada está fora da piscina de biquíni. Aí já dá para ter uma ideia. Quem escuta não vai imaginar uma pessoa vestida de calça jeans, vai imaginar uma pessoa de biquíni. Então, veja que eu falei aqui em sequência narrativa e sequência descritiva, porque narrar, você meio que contar uma história. Na narrativa, o que é que você percebe? Existem personagens, podem ser pessoas ou não pessoas, animais, enfim, personagens realizando ações. Narrativa. E a descrição significa você fornecer características de alguém ou de alguma coisa ou de algum cenário, porque quem está ouvindo ou lendo vai imaginar uma imagem específica daquela pessoa ou daquele cenário. No caso do vídeo com audiodescrição, esse recurso é necessário para que pessoas cegas, para que pessoas que realmente não enxergam consigam ter acesso à maior quantidade possível de informações, mesmo não enxergando. Porque aí a leitura dela, que no caso é a audição, né, não vai ficar restrita às falas de quem está sendo entrevistado. Com a descrição das pessoas e dos ambientes e das ações que essas pessoas realizam nesses ambientes, a pessoa cega vai conseguir imaginar o que está acontecendo, o que está sendo mostrado. Isso é inclusão, isso é acessibilidade. E aí a gente vai ter um misto de sequência narrativa com sequência descritiva, que não são as únicas que existem. A gente vai ver também que existem a injuntiva, a argumentativa e a expositiva. Eu vou dar aqui um exemplo, mais um, de sequência narrativa. O Leão e o Rato, Jean de La Fontaine. Certo dia estava um leão a dormir a sesta, quando o ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para o engolir. Perdoa-me, gritou o ratinho. Perdoa-me desta vez, eu nunca o esquecerei. Quem sabe um dia, se não precisarás de mim? O leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou a pata e o deixou partir. Dias depois, o leão caiu numa armadilha. Como os caçadores o queriam oferecer vivo ao rei, amarraram-no a uma árvore e partiram à procura de um meio para o transportarem. Nisso, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação em que o leão se encontrava, roeu as cordas que o prendiam. E foi assim que o ratinho pequeno salvou o rei dos animais. Moral da história, não devemos subestimar os outros. Você reconhece que gênero discursivo é esse? Esse gênero discursivo é uma fábula. O que é uma fábula? É um gênero discursivo que se caracteriza por narrar uma história. Os personagens dessa história não são seres humanos, são animais ou outros seres da natureza com características que seriam humanas. E toda a fábula ela vai ter um título, ela vai contar uma historinha com seres não humanos, que têm características de humanos, e vai ser encerrada com um ensinamento, que se chama moral da história. Então, quando a gente vê esses elementos agrupados, a gente já consegue determinar, opa, isso aqui não é uma reportagem, isso aqui não é uma notícia, isso aqui não é um conto qualquer, isso é uma fábula. Inclusive, o que diferencia o conto da fábula é o fato de que no conto você tem outras naturezas de personagens, você pode ter seres humanos, você pode nem ter personagens viventes, né? E você não necessariamente vai ter a moral da história. Na fábula você vai ter. Então, se as características forem essas, o gênero discursivo não é conto, é
fábula, né? E dentro desse gênero discursivo fábula existem várias frases, períodos, enunciados. E esses enunciados, eles nos contam uma história. É um relato. No caso da fábula, não é um relato verídico. Animais não fazem essas coisas que estão aí, né? Mas o que é que acontece? Quando você vê que existem personagens realizando ações, essas ações são realizadas por esses personagens em um determinado lugar ao longo do tempo, a gente tem exatamente uma sequência narrativa, né? Então, a sequência narrativa ela vai ser marcada, como ela nos conta uma história, ela vai ser marcada por verbos de ação, por verbos que indicam processos acontecendo. Esses verbos podem estar no passado ou no presente, mas o que importa é que ali nos é contada uma história. Personagens fazem coisas em determinados lugares e a gente percebe, inclusive, o tempo dessa narrativa passando. A fábula contém sequências narrativas, contos, crônicas, reportagens, filmes, séries, novelas. Todos esses gêneros que nos contam histórias vão conter sequências narrativas e podem também conter sequências descritivas, porque, principalmente quando não tiverem o apoio de imagens, a gente precisa que o texto nos revele características físicas dos personagens, psicológicas, do comportamento dos personagens e também de objetos e de cenários em que esses personagens estejam. Porque isso é fundamental para você, enquanto você escuta ou quando você lê a história, você imaginar como é que aquelas personagens são e como é o ambiente em que elas estão. Ou seja, direcionar a imaginação do leitor, do ouvinte, para ele construir uma imagem específica daquela pessoa, daquelas coisas, daquele animal, daquele objeto, daquele cenário. E aí eu estou me referindo a gêneros que contêm, que nos contam histórias, né? Que são narrativos e também descritivos. Mas a sequência descritiva ela vai aparecer em outros gêneros também. O que eu vou mostrar para você agora é um trecho de um relatório de vistoria técnica. Opa, aí a gente já está falando de um gênero discursivo da esfera do trabalho, do seu trabalho, provavelmente. Seja o trabalho atual, seja o trabalho futuro. Muitos engenheiros trabalham fazendo o quê? Com base em manuais de normas técnicas, eles fazem visitas a determinados locais, a locais que precisam estar adequados a certas normas técnicas, como laboratórios, né? Então, aqui no caso, o que é que a gente tem? Um engenheiro, ele ficou responsável por fazer a vistoria de um laboratório de ciências, ou seja, visitar esse laboratório para verificar se ele tem todas as dimensões, materiais e equipamentos que um laboratório de ciências precisa ter de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Depois que essa visita técnica é feita, o engenheiro precisa escrever um relatório descrevendo o local, nos seus mais minuciosos detalhes, de maneira que, mesmo que as fotos desse local se percam, se saiba qual é a aparência desse local, como é que esse local se parece, e também para fins de registro. Vocês vão ver, inclusive, que a quantidade e a localização dos equipamentos é fornecida. E o detalhamento é tamanho nessa sequência descritiva que compõe esse relatório de vistoria técnica que a gente que não tem acesso às fotos consegue imaginar um ambiente com riqueza de detalhes. O laboratório de ciências tem espaço físico de 90 metros quadrados, com pé direito de 3 metros. Pé direito é a distância do chão até o teto, tá? Seu piso tem material antiderrapante e impermeável, resistente à abrasão e impacto, com nível favorecendo o escoamento para os ralos de aço inox e com fechamento. As janelas propiciam boa ventilação no ambiente. Não há cortinas na sala. Existem 2 portas para saída de emergência e rotas de fuga, com extintores de incêndio adequados dispostos nos devidos lugares. 4 bancadas de alvenaria com tampo em granito e pias e torneiras foram instaladas em uma de suas extremidades. As 2 bancadas laterais em tampo de granito contêm prateleiras de alvenaria com portas de correr para armazenagem de materiais. Sobre as bancadas são dispostos equipamentos fixos tais como pH-mério, estufa, centrífuga, agitadores, banho-maria, forno de micro-ondas e junto a uma delas foram instaladas 2 capelas de exaustão, chuveiros e lava-óleos.
Não existe aqui sequência narrativa. Que aqui não se está contando uma história. Aqui não existem personagens desempenhando ações num determinado lugar. Existem apenas características que nos permitem imaginar a riqueza de detalhes como é um ambiente. Isso é sequência descritiva. Nela acrescenta-se com certos detalhes um objeto, uma pessoa, um lugar, uma situação, com o intuito de criar uma imagem o mais real possível de quem ou do que está sendo descrito. Ela pode ser objetiva. Por exemplo, esse relatório de visita técnica, ele contém sequência descritiva objetiva, por quê? Não existe nele um julgamento do observador. O engenheiro que escreveu esse relatório não está aqui emitindo a opinião dele. Não se trata da opinião pessoal dele sobre a beleza ou a qualidade daquele lugar, porque não cabe um engenheiro julgar isso numa vistoria técnica. Cabe ao engenheiro, numa vistoria técnica, ser objetivo, ou seja, verificar o que existe e apenas descrever. Sem entrar no mérito de se aquilo é bom ou é ruim, ou se para ele está bonito ou não, não, isso não importa, isso não entra nesse gênero. Isso seria uma descrição subjetiva, que é aquela que revela a impressão do observador através dos juízos de valor, é a opinião da pessoa. Um engenheiro, quando faz um relatório de vistoria técnica, ele não escreve as opiniões, os achismos dele. Ele descreve o que ele observa. Então, a gente vê bastantes adjetivos, né? Expressões qualificativas, por exemplo, piso, impermeável, antiderrapante, são adjetivos, né? Porque são o quê? Características daquele material que compõe o piso, né? Então, expressões qualificativas, por exemplo, prateleiras de alvenaria, não é qualquer prateleira, é especificamente de alvenaria. Esse de alvenaria é fundamental para que não se imagine que se trata de uma prateleira de madeira, por exemplo. Né? E, claro, no relatório de vistoria técnica ou de visita técnica, isso é fundamental para que quem vai ler o relatório saiba, de fato, se os materiais utilizados naqueles equipamentos são os materiais que precisam ter sido utilizados naquele laboratório, certo? A gente vai agora para mais um trecho de um gênero discursivo que, aqui particularmente, foi um relatório produzido por um rapaz que ele estava terminando o curso de engenharia biomédica e ele precisou fazer um relatório do estágio que ele fez na maternidade da Escola Januário Cico, que é um prédio histórico que fica em Petrópolis e que pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, pessoas que estão terminando engenharia biomédica ou pessoas de cursos da área da saúde, como farmácia, medicina, enfermagem, com muita frequência estagiam nesse local. E esse estágio ele precisa culminar num resultado, num produto que é o relatório, para que o professor orientador desse estagiário verifique se o estágio foi bem feito, se tudo aquilo que estava previsto no plano de atuação do estagiário foi cumprido. E aqui, isso aqui não é o relatório completo, isso aqui é somente uma partezinha do relatório. E é uma seção chamada manuseio da incubadora, porque esse estagiário precisava justamente entender como funcionam as incubadoras, que são aqueles equipamentos onde ficam as crianças nascidas prematuramente. Elas vão para a incubadora para ali recuperarem a saúde, as condições que as tornem aptas a finalmente irem para casa, tá? Então, tem aqui manuseio de incubadora. Veja que parece uma lista, né? Inclusive, tem vários marcadores na forma de bolinhas, indicando que é uma lista de tópicos. Isso aqui é uma característica de certas seções do relatório de estágio. Quando você precisa fazer um passo a passo, por exemplo, que aqui no caso é o passo a passo do manuseio da incubadora, você vai escrever na forma de tópicos. Certificar-se que o cabo de alimentação está conectado corretamente e que a voltagem da rede onde ele está ligado corresponde à mesma voltagem do equipamento, de 220 volts. Ligar a incubadora através de sua chave geral localizada na parte traseira do equipamento junto ao cabo de alimentação, posicionando-se na condição L. Liga. Ligar o painel de controle através de sua chave localizada sob a base na região inferior do painel de controle, posicionando-a na condição I. Liga. Pausa. Preste muita atenção no finalzinho desse terceiro tópico.
e no finalzinho do segundo tópico. Nós temos aí pequenas sequências descritivas, ó. Localizada na parte traseira do equipamento junto ao cabo de alimentação. Por que isso é uma descrição? Porque é uma característica do equipamento, que aí é fornecida para que a pessoa que vai ler o estágio saiba exatamente como é a configuração dessa chave geral. Como é que ela se caracteriza, né? Ela é ligada quando ela é posicionada na condição L e ela necessariamente está na região inferior do painel de controle. Essa descrição é importante para que se saiba que, de fato, a configuração daquela incubadora está adequada. Mas essa sequência descritiva se mistura a outra, que é a predominante, ou seja, é a que aparece mais. Siga comigo na leitura. Conectar o cabo da balança no painel lateral. Conectar o cabo dos sensores de umidade e oxigênio no painel lado traseiro da incubadora. Conectar o cabo do sensor de pele no painel lateral. Ajustar a temperatura de acordo com a faixa etária e peso do recém-nascido descritos na tabela do anexo 1. O relatório tem essa característica, né? Você faz uma série, você dá uma série de instruções por texto, verbal, e aí você vai ter um elemento gráfico, que é uma tabela, indicando algum elemento gráfico que dê apoio a esse texto. Então, seguindo na leitura, o que é que a gente vai perceber? O que se chama de sequência injuntiva. Isso aqui não são ações aleatórias, isso é um procedimento que precisa ser seguido. Se ele não for seguido, a pessoa pode, inclusive, danificar a incubadora. Isso é muito sério. Então, a sequência injuntiva é justamente essa lista de comandos. Podem ser ordens, podem ser instruções, aqui no caso são instruções, porque são recomendações que devem ser seguidas, tais quais estão aí colocadas. Sugestões e recomendações com o objetivo de orientar o comportamento do interlocutor para a realização de determinadas tarefas em determinada ordem e para adotar certo padrão de conduta. Como a gente vê aí no gênero discursivo, procedimento operacional padrão. E aí deixa eu explicar por que eu chamei de relatório. Porque no caso desse estagiário de engenharia biomédica, quando ele estagiou lá na maternidade, ele fazia as rondas, é um procedimento que se assemelha à vistoria, né? Ele percorria os vários setores da maternidade e ele trabalhava principalmente nesse setor onde ficam os recém-nascidos para ver se estava tudo funcionando a contento. É tanto que ele descreve aí até a posição da chave de voltagem da rede em que se liga a incubadora. E aí, depois dessa chamada ronda, ele precisa escrever o procedimento operacional padrão, ou seja, fornecer todos os comandos que ele seguia nessa ronda. E isso, para ele, funcionou como um relatório. Então, ele entregou esse procedimento operacional padrão, funcionando como um relatório para que o estágio dele fosse validado, né? E aí, vejam como é que está o verbo. Certificar-se, ligar, conectar, ajustar, manter. São verbos no infinitivo. A gente sabe que estão no infinitivo por causa dessa terminação no R. Mas existe uma recomendação de que quando você vai montar uma sequência injuntiva, você possa também trocar esse verbo no infinitivo por verbo no imperativo. Certifique-se, ligue, conecte, ajuste, mantenha. Ou seja, você vai usar um verbo que esteja formatado de uma maneira que pareça mais com uma recomendação, com uma orientação, tá? Essa é a sequência injuntiva. Agora a gente vai para uma sequência que quem fez o Enem, quem ingressou via Enem, recentemente produziu o texto dissertativo argumentativo. Olha o nome, dissertativo argumentativo. Então, nesse texto aparecerá uma sequência argumentativa. Olha só. Aqui é um trechinho de um artigo de opinião. Silencioso ou escondido, o plágio pode alcançar a proporção do escândalo quando acontece. Praticado por um estudante de graduação, pode levar à reprovação, comissões de ética, expulsão da universidade. Cometido por um pesquisador de pós-graduação ou um professor universitário, pode acarretar processos disciplinares e judiciais, demissões, perdas de título, retratações de artigos e vexame nos jornais. Para o plagiador, no mínimo, a vergonha e o atraso na carreira. Para a comunidade acadêmica, a suspeição sobre a ciência. Isso tudo aqui que eu li, isso não é opinião, não.
Isso é fato. Não é uma questão de a autora achar que isso aqui vai acontecer. Isso é fato, né? Toda pessoa que é pega plagiando, ela passa por esse processo. Então, aqui a gente está só expondo fatos. Mas o que é que acontece? Depois dessa exposição, você vai perceber que a autora começa a emitir opinião sobre essas situações e particularmente sobre o problema do plágio. Por quê? Ela não vai só se restringir a expor e explicar o que acontece quando alguém comete plágio. Ela vai emitir o juízo de valor dela, o julgamento dela, a opinião dela sobre como essa questão do plágio é tratada dentro da universidade, se ela está sendo tratada de forma adequada ou se ela não está sendo tratada de modo adequado. E está aí a tese dela, ó, especialmente porque ameaça a integridade acadêmica que o plágio precisa ser discutido. Então, aqui ela toma um posicionamento. Beleza, o plágio existe, é fato. Pessoas são punidas, é fato. Mas aí qual é a questão? Será que isso está sendo discutido adequadamente? Aí entra a questão da opinião da autora. Para ela, tem que discutir melhor. E isso vai ser confirmado na argumentação que vai aparecer agora. Você vai ver que ela vai dar vários exemplos de iniciativas realizadas por universidades, mas vai perceber também uma crítica. Veja, são ainda poucas as universidades brasileiras que desenvolveram políticas para informar sobre o plágio e lidar com casos concretos. A Universidade Federal Fluminense, por exemplo, veja aí o uso da expressão por exemplo para indicar que está sendo dado um exemplo. Isso é muito importante para o leitor saber que isso aqui é um exemplo, é uma estratégia de argumentação pelo exemplo, que vai reforçar a tese dela. Disponibiliza no site da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação a cartilha antiplágio. Outras instituições se renderam à tecnologia da vigilância e adotaram softwares caça-plágio, a exemplo do Turnitin, utilizado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, e Universidade Estadual Paulista, Unesp. Por outro lado, comissões de integridade acadêmica ou de ética na escrita são item raro nas instituições brasileiras. Há 3 anos, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, divulgou diretrizes sobre integridade acadêmica, abordando plágio e outras más condutas. Aposta-se nas boas práticas. Olha aí o elogio, né? As práticas apresentadas até ali são boas. Mas, olha como esse mas, ele nos cria uma expectativa de que uma crítica vai ser feita, porque até agora apresentaram-se exemplos de conduta com relação ao plágio. A autora fala que são boas práticas, aí põe um mas. Como o mas indica uma adversativa, uma oposição, a gente vai esperar agora uma crítica. Mas uma aproximação sólida do tema parece ainda distante do cotidiano das pesquisas e salas de aula, ou seja, temos boas iniciativas, temos, em termos de projetos, porém, em termos de discussão, ainda existem falhas. Ou seja, é uma sequência argumentativa, porque a pessoa não está só expondo fatos, explicando o conceito de plágio. Ela está defendendo o ponto de vista dela sobre o problema. É um tema polêmico, porque é um tema que suscita discussões na sociedade, por isso a gente chama de tema polêmico. E vejam que tem toda uma série de argumentos que dão sustentação à tese. Então, essa amostra que eu acabei de ler é um exemplar do gênero discursivo que contém essa sequência argumentativa. É um artigo de opinião, aqui na verdade a gente tem só a introdução e o primeiro parágrafo de desenvolvimento dele. É um gênero discursivo em que a linguista Ana Terra se posiciona sobre a necessidade de discutir mais o plágio no ambiente acadêmico. E assim, lembra que eu falei que esse artigo de opinião que eu acabei de mostrar, ele começa com apenas exposição, mostrando os fatos, ou seja, o que é que acontece com quem é pego em plágio. Depois é que vem a sequência argumentativa, que vem a opinião da autora sobre o problema. A sequência expositiva ou explicativa é aquela em que você não está dando opinião, não é o que você pensa sobre aquilo, é o que aquilo é e pronto, é fato. Qualquer pessoa que observe vai constatar, achando bom, achando ruim, achando pouco, achando muito, não importa, é aquilo ali. Isso é a explicação, é a exposição. Vai aparecer muito em gêneros acadêmicos, porque na universidade a gente está constantemente lidando com conceitos e definições desses conceitos. E aí eu pego mais uma vez um texto do estagiário de engenharia biomédica para mostrar o relatório de rondas dele.
Lembra que eu falei que ele fazia rondas na maternidade Januário Sico? E aí o que é que acontece? Quando ele escreve o relatório, ele precisa explicar o que é uma ronda, como é que se faz e por que se faz. Não é a opinião dele. Mandaram fazer daquele jeito, ele vai fazer porque é procedimento técnico. Se não for feito daquele jeito, um recém-nascido pode morrer. Então, olha só. As rondas consistem no procedimento padrão de inspecionar periodicamente os setores de uma unidade hospitalar, onde são identificados problemas no ambiente e nos equipamentos médicos que podem refletir em obstáculos ao serviço de assistência prestado e, consequentemente, danos aos pacientes. A literatura, gente, ó, quando vocês virem essa palavra literatura num texto acadêmico, não é literatura no sentido de gêneros literários, contos, romances, poemas, não. É literatura no sentido de conjunto de textos que são necessários para se entender um determinado fenômeno, um determinado conceito à luz da ciência. Então, para a gente, literatura vai ter também esse significado, tá? Então, se isso está num gênero acadêmico, vocês já sabem que o significado de literatura vai ser esse. A literatura define dois tipos de ronda, a ronda setorial e a ronda diária. As rondas setoriais são rondas semanais em todos os setores da unidade hospitalar, com o objetivo de verificar e conferir a localização e o estado dos equipamentos de cada setor, assim como realizar a manutenção do inventário dos equipamentos biomédicos. Já as rondas diárias funcionam como uma verificação e inspeção diária de todos os setores da unidade hospitalar, que são realizadas seguindo um roteiro desenvolvido pela engenharia clínica. A equipe técnica realiza um checklist em todos os setores, verificando as condições superficiais dos equipamentos e recolhendo os equipamentos com necessidade de manutenção preventiva e corretiva. Nós temos aí uma citação do autor Barbosa, que em 2021 escreveu uma obra cujo nome a gente vai descobrir se a gente for lá nas referências. Texto acadêmico é assim. Quando você se baseia no autor para dar um determinado conceito, uma definição, uma explicação, você menciona o sobrenome desse autor e o ano da obra da qual você parafraseou essa citação. Aí lá na seção chamada referências, no fim do texto, você vai colocar todas as informações bem completinhas, inclusive o título dessa obra. Então, o estagiário se baseou num livro de Barbosa, publicado em 2021, e ele se baseou também num manual, que aí não está o sobrenome do autor, porque ele é simplesmente identificado assim, Manual de Gerenciamento de Equipamentos Médico-Hospitalares, foi escrito em 2020. É um manual que tem muitas contribuições de muitos autores, então ele não tem uma autoria definida. Quando isso acontece, em vez de sobrenome de autor, a gente vai ter o título da própria obra na citação, tá? Hoje, pela norma mais atual da ABNT para citações, a gente nem coloca mais o sobrenome do autor assim, todo em maiúsculas, na citação. Ele fica assim nas referências, mas não na citação dentro do texto. Aqui, pessoal, a gente só tem sequência expositiva ou explicativa. Por quê? Esse é o trecho da seção Revisão da Literatura de um exemplar do gênero discursivo Relatório de Rondas. A amostra aí recortada foi escrita por um graduando de Engenharia Biomédica, enquanto estagiava na maternidade Januário Sico. E nesse fragmento do relatório dele predomina a sequência expositiva, porque a gente encontra explicações, o que é uma ronda, como fazer uma ronda. Então, a gente vai encontrar sentenças conceituais, explicativas e exemplificativas. Por meio dela, apenas se informa e esclarece o interlocutor sobre determinado tema, explicando e expondo sem entrar no mérito de polêmicas sobre esse tema, sem emitir opinião sobre esse tema. É apenas explicar, definir. Não confunda isso com descrição. Na sequência expositiva, a gente não dá, por exemplo, características físicas que façam a pessoa imaginar a configuração daquele equipamento. Isso seria a descrição. Aqui não, a gente só tem o quê? Conceito e definição de conceito. Então, isso é exposição. A gente não consegue, a partir desse relatório de rondas, criar mentalmente imagens do cenário da maternidade, do formato da incubadora,
né? Isso vai ser feito em outra parte do relatório. Aqui, na revisão da literatura, a gente vai ter sequências expositivas, porque a gente vai expor conceitos e explicações. Até a próxima. Tchau.